Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tranquilos, sem muito estresse. Bom, essa vai ser uma das estratégias que eu e Kênia estamos tendo com vocês. Nós vamos dar uma videoaula para vocês. Vai seguir um PowerPoint para vocês, então o que vocês precisarem, tem lá todos os tópicos. Vocês sabem que a gente recomenda não ficar só na aula, né? A aula é em tópicos, é para nortear o pensamento de vocês, mas toda a temática que vai ser trabalhada hoje de doença pulmonar obstrutiva crônica tem na nossa principal fonte, que é o Brunner, tá? Então fiquem à vontade para explorar esse livro. E qualquer dúvida que vocês tenham, vai estar aberto um fórum para vocês colocarem o que vocês precisam, os anseios de vocês, as dúvidas, e eu e Kênia vamos lá e tentamos tirar para vocês, ok? Então vamos começar. A nossa temática hoje é doença pulmonar obstrutiva crônica. Bom, o DPOC nada mais é do que uma patologia respiratória ou uma enfermidade respiratória. Ela é prevenível e tratável, ou seja, existe uma prevenção para ela e ela tem tratamento. A DPOC ela é ocasionada pela obstrução crônica do fluxo aéreo, ou seja, o paciente tem dispneia exacerbada, tem grande dificuldade na passagem do fluxo aéreo dele. Geralmente, essa patologia é progressiva e está associada a algumas respostas inflamatórias do pulmão. Por quê? Normalmente, esse pulmão ele fica exposto a uma inalação de partículas ou gases tóxicos, dependendo do estilo de vida que esse paciente tem, de onde ele trabalha, e pode ser causada também pelo tabagismo. Esse processo inflamatório ele é crônico e ele pode produzir alterações dos brônquios. Quando essa alteração é no brônquio, causa-se uma bronquite crônica. Quando essa alteração é localizada nos bronquíolos, nós temos a bronquiolite obstrutiva. E quando ela é no parênquima pulmonar, nós chamamos de enfisema pulmonar. Essa doença pulmonar obstrutiva crônica, ela é um conjunto de doenças pulmonares. Essas doenças pulmonares podem ser bronquite, asma, bronquiolite. Elas acabam se juntando neste paciente e acabam bloqueando o fluxo de ar dele. O que vai fazer? Ele vai acabar tornando a respiração desse paciente difícil, ou seja, esse paciente vai apresentar uma dispneia conforme vai fazendo as atividades diárias. No Brasil, a DPOC ela atinge cerca de 5 milhões de pessoas, ou seja, é uma patologia, ou seja, um conjunto de patologias respiratórias que está bem presente na população brasileira. Essa patologia ela tem uma evolução muito lenta. Frequentemente, ela começa com uma discreta falta de ar, ou seja, uma dispneia discreta que esse paciente vai apresentando, principalmente em esforços físicos, ou seja, em atividades que não dependam de muito esforço e que ele executava anteriormente sem nenhum problema. Por exemplo, subir escada, andar depressa ou alguma atividade esportiva que ele estava acostumado a fazer, mas que no momento ele fica incapacitado pela grande dispneia que ele sente.
A TPOC, ela nada mais é do que uma inflamação crônica nas vias aéreas centrais e periféricas desse paciente, além dos alvéolos e dos vasos pulmonares, que causa uma dispneia, ou seja, essa inflamação crônica ela vai impedir o ar de entrar e sair sem nenhuma alteração para esse paciente, o que possibilita fazer uma troca gasosa eficaz. Nesse caso, esse paciente tem grande dificuldade de troca gasosa. Isso porque ele tem o aumento de secreção brônquica e hipertensão pulmonar. Ou seja, esse paciente que não consegue fazer essa troca gasosa eficaz, porque ele tem uma inflamação crônica nas vias aéreas, essa secreção brônquica ela vai se acumular no pulmão do paciente e, como consequência, ele vai ter uma hipertensão pulmonar. Todos esses fatores contribuem para uma dispneia frequente desse paciente. Por isso que ele sente uma maior dificuldade em fazer algumas atividades que antes ele fazia sem problema algum. Esse estreitamento das vias aéreas, dessas vias respiratórias, ele causa limitação de fluxo de ar por esse estreitamento. Então, é um pulmão que as vias aéreas estão estreitas. Vocês se lembram do lumen que a gente fala na sala? Então, esse estreitamento ele está maior, né? As vias aéreas estão mais estreitas. Tem uma secreção em grande quantidade, uma secreção de muco e tem alteração na vascularização pulmonar. Todos esses fatores contribuem para uma alta limitação de fluxo de oxigênio para esse paciente. As complicações da DPOC elas podem variar, mas normalmente elas incluem insuficiência e falência respiratória, que são as principais complicações que ele pode ter, além de pneumonia, atelectasia e o pneumotórax. O enfisema pulmonar, ele nada mais é do que o comprometimento na troca de oxigênio e dióxido de carbono. Esse comprometimento, ele vai causar uma destruição na parede dos alvéolos. Isso vai fazer com que a gente tenha um espaço morto. O espaço morto é uma área dentro do pulmão, né, na cavidade pulmonar, em que não pode ocorrer nenhuma troca gasosa, ou seja, fica impossibilitado de perfundir oxigênio ali, dificultando ou impossibilitando a troca gasosa do local. Se tem uma área pulmonar que eu não tenho troca gasosa, eu tenho comprometimento da difusão de oxigênio. E isso vai levar a uma hipoxemia. Hipoxemia, vocês lembram, né, que é a baixa concentração de oxigênio. Essa inflamação nesse local, ela causa um comprometimento da elastina do alvéolo e, por consequência, ele perde sua integridade. Então, o enfisema ele está intimamente relacionado à destruição das paredes dos alvéolos pulmonares, dificultando essa troca gasosa eficaz. Já a bronquite, ela que também é uma doença de vias respiratórias, mas a definição dela é a presença de tosse e produção de escarro durante pelo menos 3 meses a cada 2 anos consecutivos. Então, a bronquite ela também é uma doença crônica, mas ela tem como essas características, presença de tosse e produção de escarro durante a vida dessa pessoa. A bronquite ela pode se iniciar de acordo com a irritação constante, por exemplo, de fumaça de cigarro ou alguns irritantes ambientais, como fumaça, algo tóxico que faça uma irritação nas vias aéreas desse paciente. Essa irritação ela vai gerar o aumento no número de glândulas secretoras de muco, ou seja, esse paciente vai fazer um excesso de muco pulmonar, o que vai dificultar a entrada e saída do ar sem nenhum problema, causando uma dispneia.
As principais causas do DPOC são tabagismo. Ela é responsável de 80 a 90% das causas que são determináveis da DPOC, então são fatores modificáveis, né? É o estilo de vida que essa pessoa vive e leva durante toda a sua vida. A poluição domiciliar, normalmente as pessoas ficam muito expostas à fumaça de lenha, de querosene, então a inalação progressiva dessas substâncias pode fazer irritabilidade pulmonar e levar a uma DPOC. Além disso, a gente tem a poluição atmosférica, que é a queima de combustíveis fósseis, principalmente pela emissão de veículos a motor, né? Então, é aquele local que a gente fica exposto muito tempo, continuamente, durante toda a vida, a uma poluição da cidade mesmo. Além disso, a gente tem as infecções respiratórias recorrentes na infância, que a gente sabe que são aquelas doenças respiratórias da infância, né, que são comuns, além da suscetibilidade individual. Cada um é mais disposto a desenvolver essa patologia individualmente. Algumas das manifestações clínicas da DPOC são dispneia ao esforço, ou seja, aquela dificuldade de respirar a pequenos movimentos ou ao esforço pequeno mesmo, como por exemplo a dispneia de decúbito, que é a ortopneia, né? Então é aquela dificuldade em respirar dependendo do decúbito ou do lado em que o paciente se encontra, deitado, sentado. Então, essa dispneia, essa dificuldade de respirar em relação à sua posição, além da dispneia paroxística noturna. Então, é uma dificuldade de respirar que se acontece normalmente à noite para essas pessoas. Além disso, ele tem uma tosse produtiva noturna. Isso ocorre de acordo com o acúmulo de secreções ou do muco que é produzido durante a noite na árvore traqueobrônquica. Então, durante a noite que esse paciente fica em decúbito dorsal, deitado ou lateral, né, depende de como ele dorme, ele acaba acumulando essas secreções durante a noite. Então, com o maior acúmulo dessas secreções ou desse muco, ele vai apresentar uma tosse mais produtiva, principalmente à noite. Além disso, a gente tem a hemoptise, que é o paciente vomitar sangue, né, ou cuspir sangue, e a expectoração frequente desse paciente também, de muco ou secreção. Então, é uma forma de ele colocar essa produção extra que o pulmão dele faz para fora. Atenção, pessoal. A DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, ela acentua, ou seja, ela fica mais grave, mais acentuada, de uma forma mais expressiva nas mudanças ou alterações fisiológicas que estão associadas ao envelhecimento. Então, nós sabemos que as pessoas idosas, elas têm alterações fisiológicas que são comuns do próprio organismo. Essas alterações, elas favorecem o surgimento da DPOC. Por quê? Essas alterações elas acabam se manifestando na forma de obstrução de vias aéreas, ou seja, uma bronquite, e na perda excessiva de retração pulmonar elástica, ou seja, o pulmão ele perde a sua elasticidade, acaba ficando mais fibroso, mais enrijecido e acaba ocasionando ou deixando o paciente mais propenso ao enfisema pulmonar.
Além disso, nós temos alteração que ocorre na razão, ventilação e perfusão. O que é isso? O paciente inspira e expira, mas não perfunde oxigênio em todas as suas células de acordo com o solicitado, né? De acordo com o que ele precisa. Então, ele inspira e expira, ele faz esse movimento, né, essa frequência respiratória, porém não entra a quantidade de oxigênio suficiente para perfundir todos os seus tecidos. Então, é o momento que o paciente pode ficar mais cianótico, apresentar dispneia, um maior cansaço. Isso é muito comum na DPOC, principalmente relacionada ao envelhecimento. Por isso, a gente recomenda a vacinação para os idosos, que inclui a pneumocócica e tem também a vacina contra a influenza. Nós estamos no momento de campanha de vacinação de influenza, todo mundo já sabe, né? Os idosos eles são mais propensos e é um grupo de risco justamente por conta disso, por conta das suas alterações fisiológicas. Então aqui a gente está falando de um problema pulmonar, entra também o coronavírus, né, que a gente sabe que tem uma alteração pulmonar de tosse, de dispneia, de febre. Então por isso que essas pessoas estão se vacinando. Lembrando que a vacinação é para influenza e não para coronavírus, né? Porém, a gente sabe que a vacinação ela é importante principalmente para essa idade. Aqui nós colocamos 65 anos de idade ou mais, porque nos Estados Unidos, que é um país já desenvolvido, eles adotam 65 anos para mais para que você seja uma pessoa idosa, né? Uma pessoa seja considerada idosa. Aqui no Brasil, que é um país em desenvolvimento, nós temos as pessoas acima de 60 anos. Então, de 60 anos a mais já é considerado uma pessoa idosa, tá? Bom, em relação ao diagnóstico de DPOC, nós enfermeiros, a gente sabe que nós não diagnosticamos, né? Porém, nós participamos de uma consulta de enfermagem a esse paciente. Nessa consulta, o que é nosso? Anamnese e exame físico. Então, através da anamnese, que são umas dos artifícios, né, que eu tenho para utilizar com o paciente durante uma consulta, durante a anamnese, o que eu posso fazer? História de tabagismo, né? Então eu preciso investigar isso nesse paciente. Se ele fuma, se ele fumou, quantas carteiras por dia, quantos cigarros, se parou há quanto tempo. Por quê? Porque a gente sabe que o tabagismo está intimamente ligado à DPOC. Além disso, a gente precisa saber a exposição diária, tanto domiciliar quanto laboral desse paciente. Então, na casa dele tem fogão a lenha, ele está exposto a essa fumaça, utiliza durante o dia inteiro, desde quando? Então, a gente precisa investigar, além do domicílio, onde esse paciente trabalha. Ele está exposto durante as atividades laborais dele também a algum produto, alguma substância que possa fazer irritabilidade pulmonar desse paciente? Além disso, um histórico de doenças respiratórias. Então, ele tem asma, bronquite, enfisema pulmonar, o que é que já aconteceu durante a vida dele para que a gente possa relacionar a uma possível DPOC. Já no exame físico, esses pacientes, geralmente com problema respiratório, eles vão ter uma característica de tórax em tonel. O que é isso? É como se fosse aquele tórax em barril, aquele tórax maior, que nos indica que esse paciente ele tem a necessidade de usar os músculos acessórios para fazer a sua respiração. Então, para o movimento de inspiração e expiração, ele exige muito dos músculos acessórios. Então, durante a vida dele, se ele tem essa necessidade, o tórax dele já vai ter esse formato de tonel ou barril. Além disso, no exame físico, vocês sabem que a gente faz a ausculta pulmonar, né? Que eu sei que vocês já tiveram isso, já estão craques nisso. Nesse paciente com DPOC, ele vai apresentar sibilo.
principalmente na expiração. Então, normalmente a inspiração dele é livre e a expiração é o momento em que ele apresenta sibilo. Vocês se lembram que sibilo é aquela característica bem aguda, como a gente sempre dá o exemplo de um balão, quando a gente enche o balão, aí pega no biquinho dele e vai soltar o ar que está dentro do balão, então ele faz né, um som bem agudo. Então é essa característica da ausculta pulmonar desse paciente. Além disso, a coloração da pele dele pode ser cianótica. Sempre será? Nem sempre será, mas pode ser que ele apresente essa cor cianótica na pele também. Além do nosso exame físico e da nossa anamnese, nós colocamos aqui para vocês a espirometria e a gasometria arterial, para vocês saberem que existe esses meios também para diagnóstico de DPOC. Então, a espirometria, ela é uma prova de função pulmonar. Então, é o momento em que o paciente inspira e expira um volume de oxigênio e que é avaliado através de um aparelho a capacidade pulmonar desse paciente, desde volume, quantidade e fluxo de ar que entra e sai continuamente desse pulmão. Então, nada mais é do que fazer uma prova pulmonar desse paciente para a gente saber quanto de ar, qual é a capacidade pulmonar que esse paciente tem. Além da espirometria, nós temos a gasometria arterial, que é utilizado para verificar se os pulmões são capazes de mover o oxigênio dos brônquios para o sangue, que essa é a função dele, né? E remover o dióxido de carbono dos mesmos. Então, é um exame que nós avaliamos essa troca gasosa. Então, como que está em relação ao oxigênio pulmonar e dióxido de carbono, que a gente sabe que tem que ter um equilíbrio entre eles. Então, quando um está maior, sobressaindo em relação ao outro, nós temos uma alteração importante de gasometria arterial. Não se preocupem que gasometria vocês terão um pouco mais para frente, lá no 7º semestre, um paciente crítico, tá? Mas quem tiver já curiosidade, quiser saber, entender um pouco mais sobre o assunto, fica à vontade. Pessoal, o manejo clínico desse paciente, primeira coisa, é cessação do tabagismo, tá? Cessar é parar. Não consigo parar, então é diminuir. Tá? Às vezes tem pessoas que fumam há 50 anos. Então essas pessoas nem sempre elas conseguem parar de repente, enquanto elas não tiverem algo maior, né, algo mais grave. Normalmente essas pessoas não param de vez. Então, quando é apropriado para essa pessoa, nós recomendamos a cessação do tabagismo, ou seja, parar de vez de fumar. Além disso, esses pacientes fazem uso de broncodilatadores, que são medicações que dilatam os brônquios. Para quê? Para facilitar a entrada e saída de ar. Que vocês se lembram que tem momentos em que nós temos o espessamento dos vasos, né, das vias aéreas, temos a presença de secreção. Então, esse vaso, né, da via aérea, a gente precisa que ele aumente, que ele dilate. Por isso, a utilização de broncodilatadores. Além disso, nós temos o corticosteroides, que são auxiliares nesse processo também de secreção, de presença de muco, de fazer esse equilíbrio para o paciente, inspiração e expiração, além de outros medicamentos, que podem ser os mucolíticos, então, para retirar o muco da árvore brônquica, os antitussígenos, que esses pacientes eles tossem bastante pelo acúmulo de secreção das vias aéreas e árvore brônquica, vasodilatadores e narcóticos. Então, eles são grandes auxiliares para esse manejo clínico do paciente com DPOC.
Então, nós já falamos da vacina, da importância da vacina da influenza e da pneumonia, principalmente para pessoas idosas acima de 60 anos, que são as pessoas do nosso grupo vulnerável. E, além disso, a oxigenoterapia, incluindo o oxigênio à noite. Então, normalmente, essas pessoas com DPOC, nem sempre elas ficam internadas em ambiente hospitalar, com assistência de enfermagem durante 24 horas. Essas pessoas, elas vão para casa, elas vivem com DPOC. Então, elas já sabem como precisam identificar a sua dispneia, o que eles fazem, o que tem que fazer. Então, normalmente, essas pessoas já têm oxigênio em casa e que já fica do lado deles, tá? Outra coisa importante é avisar a família em relação a isso. A família precisa saber quando o paciente está em crise, quando esse paciente está exacerbado. Então é o momento da família ajudar e entrar em ação, porque se demora muito, o paciente não consegue fazer por si só. Então ele precisa de ajuda para tal. Aqui mais algumas ações que nós, enfermeiros, profissionais de saúde, podemos fazer em relação à desobstrução das vias respiratórias desse paciente. Dentre elas é monitorar o cliente quanto à presença de sibilo. Lembram, né, que a gente faz a ausculta pulmonar, presença de sibilo nesse paciente, principalmente, né, no movimentos respiratórios de expiração. Sons respiratórios diminuídos, então esse paciente que tem uma dispneia, porém o som respiratório dele é muito baixo, a dispneia e hipoxemia. Além disso, quando prescritas as medicações, nós precisamos administrar corretamente, checar, relatar caso haja alguma coisa e principalmente ficar atento para os efeitos colaterais que essas medicações têm para o paciente. Um cuidado de enfermagem não é administrar medicação conforme prescrição, porque essa medicação ela já está prescrita. O nosso cuidado de enfermagem em relação à medicação é efeito colateral desta medicação para o meu paciente. Então, todas as medicações que são administradas, eu não tenho só que saber fazer, eu tenho como obrigação de enfermeiro saber quais são os efeitos colaterais que elas podem dar no meu paciente. Isso é cuidado de enfermagem. Então eu sei que essa medicação pode dar uma taquicardia. Então eu preciso ficar atenta à taquicardia desse paciente. Ele pode ter cianose, então eu preciso ficar atento à cianose em relação à medicação que ele teve. Existem medicações que podem dar hipotensão no meu paciente. Se eu não tenho conhecimento dessa medicação, como ela age, para que ela é indicada, eu não vou saber prestar o cuidado para ele. Além disso, a gente precisa confirmar o alívio do broncoespasmo. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso identificar o volume do fluxo expiratório, ou seja, a força da expiração, o tempo que leva para expirar e a quantidade de ar expirado. Então, eu preciso avaliar a qualidade de respiração do meu paciente, não só a frequência respiratória,
mas também a qualidade desse ar que entra e sai do meu paciente. Além disso, avaliar a dispneia e ter a certeza de que essa dispneia foi solucionada, ou pelo menos está diminuída. Além dessas ações que nós já comentamos, nós precisamos incentivar o nosso paciente a eliminar ou a reduzir, conforme sua necessidade, todos os irritantes pulmonares. O que são irritantes pulmonares? Principalmente o cigarro. Então, o cigarro, a poluição, o ambiente em que ele trabalha, todos aqueles fatores que nós já conversamos um pouco, que estão relacionados ao surgimento da SDPOC. Além disso, nós precisamos instruir o nosso cliente na tosse dirigida ou controlada. Então, é uma forma de se tossir, é uma forma em que ele consiga fazer o seu processo de tosse, porém perfundir os seus tecidos também, permitir que o ar entre e saia sem muitos prejuízos na perfusão de oxigênio. Além disso, a gente tem a fisioterapia respiratória, com drenagem postural. Isso já entra bastante no contato do fisioterapeuta, tá? Mas a gente tem que saber, como enfermeiro, que a fisioterapia respiratória ela é importante para o paciente, principalmente aquele paciente acamado. Aquele paciente acamado, ele não tem muitos movimentos, então obviamente que ele vai acumular secreção pulmonar por ficar ali deitado. Se ele acumula mais secreção ou muco, a sua qualidade respiratória vai diminuir. Por isso, a gente precisa ficar atento, sim, à qualidade da fisioterapia respiratória desse nosso paciente. Mais algumas coisas que nós podemos fazer em relação ao manejo de complicações, ou seja, evitar que esse paciente complique ou se agrave. Para que isso não aconteça, a gente precisa avaliar quanto à ocorrência de complicações. Por exemplo, insuficiência e falência respiratória. Lembra que nós falamos de uma parte pulmonar que acaba sofrendo uma falência respiratória que dificulta que esse paciente perfunda o oxigênio de forma eficaz. Insuficiência respiratória e a teliptasia crônica. Então, nós precisamos investigar o paciente se ele tem algum desses fatores já predisponentes. Monitorar dispneia, taquipneia, taquicardia. Além disso, monitorar os valores de oximetria é extremamente importante. Né? E a administração de oxigênio, ela sempre é conforme prescrição medicamentosa. Além disso, instruir o cliente e a família, principalmente em relação aos sinais e sintomas de infecção ou outras complicações. Tá? Então, lembrem que os familiares precisam estar a par de todas as possíveis complicações que esse paciente pode vir a ter, para que eles possam ser nossos atores principais em uma possível resolução de problemas ou de complicações. Bom, gente, nós estamos passando por uma situação que é nova para todo mundo, nunca imaginamos passar por isso.
Então essa foi uma aula preparada com muito carinho para vocês, por mim e pela Kênia. Então a gente espera que vocês consigam absorver esse conteúdo, fiquem tranquilos em relação a preciso tirar dúvida, não estou conseguindo, não fiquem ansiosos, tá? Nós estamos aqui para ajudar vocês. Desculpem pela qualidade do áudio da aula, porque nós não estamos acostumadas a fazer isso, nós prometemos melhorar conforme for necessidade. Nós estamos à disposição. A gente quer que vocês entendam que nós estamos pensando também no melhor para vocês. Então não se sintam angustiados, ansiosos, que nós estamos aqui para amparar as necessidades de vocês, tá? Então nós vamos abrir um fórum nessa aula, podem deixar os questionamentos de vocês. Não fiquem com medo, podem perguntar, nos abordar, nós estamos à disposição de vocês. Tá? Então, diante disso, nós queremos deixar algumas mensagens para vocês. Além dessa charge, a gente queria dizer: faça sempre o seu melhor. Nós acreditamos em você. Logo a gente vai estar de volta e bons estudos. Então aproveitem esse momento para pensar um pouco na vida de vocês, olhar para o lar de vocês, pensar com maior carinho na sua profissão. É um momento de reflexão e não de revolta, tá? Então nós estamos aqui para auxiliar vocês e fiquem à vontade para quando vocês precisarem, tá bom? Bons estudos, espero que vocês tenham gostado e logo logo a gente se vê, se Deus quiser. Um beijo a todos. Aqui tem as nossas referências que utilizamos nessa aula, principalmente Brunner, tá, gente? Então a gente tem um capítulo só de DPOC no Brunner, fiquem à vontade para estudar. Então nós estamos disponibilizando essa videoaula para vocês. Além disso, tem um artigo, um texto de apoio para vocês. E a atividade dessa aula vai ser um estudo de caso. Então esse estudo de caso, ele é um casinho, né, de um paciente que apresenta problemas respiratórios. Depois desse caso, nós temos algumas perguntas. Então, a primeira pergunta, deixa até eu abrir aqui para vocês para a gente fazer junto. A primeira pergunta, ela é em relação aos problemas apresentados pelo paciente. Então, é um caso grande, tá? E aí, diante desse caso, vocês vão elencar todos os principais casos ou problemas que esse paciente apresenta nesse caso, tá? Então, elenquem todos os problemas que esse paciente apresenta. Essa é a 1. A 2 é depois que esses problemas foram elencados, pega os principais dele e elabora para cada um desses problemas 5 cuidados de enfermagem fundamentados, tá? O que é uma fundamentação? Por exemplo, monitorar a saturação de O2. Em quanto tempo, com qual finalidade, para que você quer isso, o que é que você tem que observar, tá? Então essa é a fundamentação do seu cuidado. E a número 3 a gente tem algumas medicações que são utilizadas por esse paciente no caso. Então nós queremos o que? As principais funções, ou seja, os principais cuidados de enfermagem com cada uma das medicações. Vocês se lembram que durante a aula a gente comentou que não é só administrar a medicação, a gente precisa saber o efeito dela, o que é que pode acontecer no paciente após a administração. Tá? Então são 4 medicações que ficam para vocês estudarem um pouquinho e fazerem o melhor de vocês, tá bom? Então seguimos à disposição, fiquem à vontade, bons estudos.